Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu Aleluia, capítulo Deus. 15. Por Fiel favor, e verdadeiro. quero louvar a Deus pelos ministros que aqui me antecederam. É bom demais ser ministrado por Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Glória. No verso de número 11. Fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, Nós faremos glória. menção a alguns versos. Eu peço que os irmãos me acompanhem, por favor. Que nos diz assim: uma parábola, o filho pródigo e seu pai amoroso. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o, e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Você se assenta, por favor, glorificando nesse Jesus que é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Meus irmãos, quero, com simplicidade, compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor ele colocou em meu coração. O nosso Jesus, ele é o nosso maior modelo de humildade, pois ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós conhecemos um pouco das coisas que estavam acontecendo em Israel, no Sinédrio, no templo, onde os sacerdotes, os fariseus e os escribas, que tinham o conhecimento e a responsabilidade de ensinar ao povo, estavam corrompidos, e por este motivo eles passaram a desprezar alguns homens que eles consideravam como homens pecadores. Mas o nosso Jesus, ele veio na contramão de tudo isso. Ele veio buscar e restaurar aqueles que estavam sendo desprezados. E nós vemos em um momento a vida de Jesus passando pela coletoria e enxergando um certo Mateus que está ali cobrando impostos, pois ainda era um publicano. Jesus olhou e disse: vem e me segue. De imediato esse Mateus se levanta e passa a seguir Jesus.
Só que o Evangelho e a nossa vida, quando somos alcançados pelo Espírito de Deus, nós temos sede de compartilhar com as pessoas aquilo pelo qual nós fomos alcançados. E se você quer enxergar o Espírito de Deus na vida de alguém, essa pessoa ela precisa ter sede por almas. Ela precisa ter prazer em compartilhar com as pessoas aquilo que está sobre a vida dela. Pois tudo que é bom e novo, nós queremos compartilhar com as pessoas. Quem está indo para o céu precisa desejar que o outro vá para o céu juntamente com ele. Ele leva Jesus para sua casa e dentro da sua casa muitos homens se reuniram, a saber, homens que os fariseus viam como pecadores. Só que os fariseus aproximaram-se do discípulo de Jesus e começaram a lhes indagar, a perguntar para ele por que é que o mestre deles sentava-se para comer com os pecadores, comia com os pecadores e dava a eles tamanha atenção. Só que o nosso Jesus, ele é alguém que ele não é uma estátua que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Ele não precisa que nós o defendamos. Ele mesmo, por estar vivo, é o seu próprio defensor. E ele está aqui também para nos defender. E a prova disso é que, por mais que haja em nós conhecimento, para em parte defendermos ele de forma teológica, debatermos, Jesus nos disse que até aquilo que nós falaríamos viria do próprio Deus, inspirado a nós. Então, se temos capacidade para debatê-lo, para defender o reino, é porque essa inspiração vem do próprio Deus para o nosso coração, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. É por isso que ninguém pode abrir a boca e dizer eu faço, eu posso, eu aconteço, porque ninguém faz nada, absolutamente nada, se do alto não lhe for concedido. E você pode dar glória a Jesus por isso. Ele está com Mateus dentro da sua casa e dentro das indagações dos fariseus, Jesus começa a nos explicar de forma simples, usando algumas parábolas. A primeira parábola, a parábola da ovelha que se perdeu. A segunda, da dracma que a mulher perdeu dentro de casa. E nos conta também a parábola desse filho. E é sobre esse texto que eu quero tratar com os irmãos aqui esta noite. Esse moço que está crescendo e desenvolvendo-se dentro da casa do seu pai, recebendo toda a orientação e toda a educação devida, ele está percebendo ao crescer que existem coisas que transcendem ou que estão além da porta. E ele sabe que da porta para dentro ele já está acostumado com tudo que ali está. Ele está acostumado com as regras que o seu pai o impôs, com a educação que seu pai lhe deu. Mas por algum momento o coração desse moço começou a desejar aquilo que estava do lado de fora, de forma que a sinceridade desse moço mexeu muito com o meu coração por esses dias, pastor, porque esse moço ele é muito sincero. Ele olha para o seu pai e diz: meu pai, eu quero a minha parte da herança e eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E por que ele quer ir embora? Porque já fazia tempo que o coração desse moço já não estava mais dentro de casa. E nós sabemos que antes do corpo sair, primeiro sairá o entendimento e o coração. E já percebeu que tem pessoas que hoje ocupam um lugar, mas não estão por inteiro no lugar. E às vezes até nós, quando paramos e sentamos, nos distraímos, dizemos: eu sem querer fui longe e acabei de voltar. E esse moço ele está desta forma, ele dorme naquela casa, ele habita naquele lugar, porém ele não está por inteiro naquele lugar. E coisa dolorosa é quando nós estamos em um ambiente sem o ocupá-lo
por inteiro. Esse moço, percebendo que não estar por inteiro no lugar, ele é sincero. Ele fala: pai, eu quero ir embora. E qual é a explicação para querer ir embora? É que o meu coração já não está mais aqui dentro. Eu estou aqui dentro, mas o meu coração, ele está lá fora. Foi por isso que o Senhor nos disse através da sua palavra: olha, esse povo, ele me honra com os lábios, porém o coração deles está distante de mim. E como é que eu dou glória, dou aleluia, falo que ele é santo, se de fato o meu coração, ele não está no ambiente? E é isso que nos leva a algo chamado de hipocrisia. Pois o que é hipocrisia? É um ator. E o que o ator faz? Ele apresenta-nos alguns papéis. Você que vê novela, você vê um filme, você já percebeu que em algum momento da sua vida você olhou lá para o personagem e você ficou chateado? Teve personagens que foram xingados na rua porque interpretou tão bem o papel que alguém olhou e achou que ele era aquilo. Só que na verdade ele não era aquela pessoa que ele estava interpretando. Era apenas um papel. E quando eu me torno hipócrita? Quando eu preciso interpretar ou fazer ou me mover de forma contrária àquilo que eu sou. Tem gente que não tem mais prazer em Deus, na sua presença e na sua casa, mas porque não sai, porque ele sabe que sair daqui de dentro ou ir embora pode acarretar para ele algum apontamento, algum julgamento, algumas percas. Então, para não perder, eu assumo um papel. Estou bem, estou santo, estou dando glória, estou dando aleluia. Porém, essa não é a minha verdade. Mas quem dera que todos nós fôssemos igual a esse moço. E o que esse moço tem? Coragem para assumir a verdade. O meu coração já não está mais dentro de casa. Eu quero ir embora. Mas o que se espera do pai é que o pai olhe para ele e diga: filho, não vai, te amo. Mas como é que prende alguém cujo coração já não está mais na sua presença? E é por isso que não é porque o meu corpo está aqui dentro que eu estou salvo para Jesus. Porque eu posso estar dentro da congregação, mas longe da vontade de Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu quero ir embora. Então, meu filho, o negócio é o seguinte: a forma com que ele pede é ele dizendo para o seu pai, nas entrelinhas: pai, me dá parte da herança. Mas para receber a parte da herança, o pai precisaria estar morto. E como o pai não está morto, é como se ele olhasse para o seu pai e dissesse: pai, o meu desejo agora é que o Senhor estivesse morto para que eu pudesse ir embora. Mas como o Senhor ainda não morreu e eu já não aguento mais ficar aqui dentro, eu olho para o Senhor e digo: pai, me dá, porque eu quero ir. O que você espera é que o pai o prenda, mas não dá para prender alguém enquanto já foi embora. O pai olha para ele e diz: olha, vem cá, vamos sentar na mesa. Repartiu-lhe e falou: toma aqui aquilo que você acha que é seu por direito e você pode ir. Ele pega tudo que tem. Eu fico imaginando os criados, os irmãos mais velhos dizendo: ele é ingrato. Olha o que ele está fazendo com o pai. Olha o que ele está fazendo. Ele está indo embora depois de tudo que recebeu dentro de casa. Mas o que ele está fazendo é ser verdadeiro consigo mesmo. E olha o que o Senhor nos falou na carta em Apocalipse. Ele falou: olha, eu quero que vocês sejam quentes, mas se não dá para ser quente, que pelo menos seja frio, porque vocês estão mornos. E porque estão mornos, eu vomitar-te-ei da minha boca. E o que traz a mornidão, a não ser a mistura do quente com o frio? Eu não sei o que quero. Então por isso hoje eu vou, amanhã não vou mais. Eu costumo dizer que se eu permitir que a minha vida seja controlada pelas minhas emoções, eu não tenho capacidade alguma para servir a Jesus. Porque hoje a minha alma, ela quer Deus, só que daqui a pouco ela quer se desviar desse mesmo Deus. Então pela razão eu digo: eu preciso estar. Eu pela fé estarei. Atitude, porque se as minhas emoções me governam, eu me torno como as ondas do mar. Eu tô, não tô, eu vou, não vou, eu quero, não quero.
é assim que as coisas acontecem. Ele está saindo para uma terra longínqua e eu imagino o povo olhando para ele indignado, só que o pai entendeu. É melhor assim. É melhor que ele vá do que ele fique aqui dentro com o coração dividido. Eu admiro porque ele sabe o que ele quer para a vida. Só que nem todos nós sabemos de fato o que nós queremos para a nossa própria vida. Não sabemos se queremos Deus ou se queremos a Baal. E fica nessa mistura de quero, não quero, de vai, não vai. Só que ele foi. E chegando na terra longínqua, ele está bem, ele está feliz aparentemente. Ele está gastando e curtindo, usufruindo de tudo que ele tem. Só que ele não saiu de casa apenas com dinheiro nas suas mãos. Ele saiu de casa levando consigo alguns princípios. Que ao sair de casa, ele começa a desprezá-los. Porque toda pessoa que sai de casa chega a ser assustador. A pessoa que tinha o costume de obedecer, de honrar, de respeitar, você vai percebendo que ela vai perdendo o costume. A pessoa que era obediente já não obedece mais. O homem passou a tornar-se mulher. Ou desejar tornar-se mulher. A mulher passa a desejar a tornar-se homem. Porque isso é o que nós vamos adquirindo quando perdemos o princípio que perdemos quando saímos de casa. Porque o que ele quer ao sair de casa é liberdade. Porque ele acha que em casa, por ter regras, ele está prisioneiro. E ao sair de casa ele está livre. E já que está livre, eu faço o que quero, quando quero, na hora que quero, ninguém me manda. É isso que eu quero para mim. Só que o tempo se passa e Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que é onde ele está curtindo, sem perceber que ele está perdendo princípios e valores, e o que o dinheiro está se acabando, uma grande fome se instaurou. E ele só percebe que não tem mais nada quando a fome chega. Porque enquanto ele está em abundância, para ele está tudo bem, tudo tranquilo, tudo maneiro. Só que quando a fome chega, ele percebe: calma aí, cadê aquilo que eu saí da casa do meu pai? O dinheiro acabou, os princípios foram embora. Porém, em casa eu aprendi a trabalhar. Eu vou dar um jeito. E para onde ele vai? Procurar trabalho. Bate na porta de um, não tem trabalho. A crise tinha chegado naquela localidade. E aonde ele encontra trabalho? Numa fazenda onde estavam cheios de porcos. Só que esta parábola está sendo contada aos judeus. E nós que conhecemos um pouco as escrituras, sabemos que para um judeu, segundo a tradição, na lei, o porco ele é um animal impuro. Só os gentios tinham essa criação de porcos. E aonde ele está? Ele está lá. Aonde? Procurando alimentar-se, aliás, trabalho. E quando ele chega, o trabalho que ele adquire é trabalhar para um gentil. Que até aquele momento é alguém que está fora da aliança. E ele, que é alguém que tem aliança, precisa agora se submeter para matar a sua fome a quem não tem aliança alguma. Ele se aproxima e começa a trabalhar, mas no seu trabalho, quando a lavagem começou a bater no coxo, ele olhou para o coxo e ele percebeu que o seu paladar, que os seus sentidos, que o seu olfato começou a desejar aquelas bolotas. E isso mexeu um pouco com o meu coração, porque quando nós estamos com fome, e com muita fome, até o pior dos alimentos se tornam bons ao nosso paladar. Já percebeu alguém quando está comendo diz assim: olha, eu não sei se a comida aqui está boa ou se sou eu quem estou com fome. Porque uma vez com fome, até aquilo que é desprezível torna-se atrativo. E já percebeu que a fome dele é tanta que está sendo atraído por aquilo que deveria ser desprezível aos seus olhos. Só que em algum momento, enquanto ele ainda deseja, a mente dele voltou ao lugar. E está no texto
ele caiu em si. E ao cair em si, ele se lembra: opa, eu não precisava passar esse tipo de constrangimento enquanto eu estava na casa do meu pai. E por que não? Porque na casa do meu pai lá tem fartura de pão. Perceba, a saudade dele não é do pai, é do pão que o pai colocava na sua mesa, é da provisão. Porque apesar das regras, o pai nunca deixou faltar na mesa. E tem aqueles que desviam falando: Deus me abandonou nada. Ele nunca deixou faltar na mesa. Na toa, ele é seu pão bem presente na mancha. Na escassez, ele é um pão vivo que desceu do céu. Ele nunca deixou faltar. Paulo disse na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 12 e 13, que ele aprendeu a ter necessidade. Meu Deus! Aprendeu a ter fartura. E o resumo é: eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. E porque permitiu a escassez para me fazer mais forte. Mas depois dela me apresentou a abundância e me ensinou que nem sempre eu estarei lá em cima, mas que quando eu estiver em cima, ele estará lá. Mas se eu estiver embaixo, ele estará lá também. Ele sempre foi o meu sustento. E ele se lembra: lá tem pão. E quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que antes dele sentir vontade de voltar, a saudade daquilo que o pai tinha para ele bateu em seu coração. E nunca se viu uma geração como a nossa, que vive de saudade. E qual é a saudade? Que saudade eu tenho da mulher de oração que eu era. Eu acordava 3 horas da manhã e o Senhor me visitava. Que saudade! Ah, que saudade do homem de oração que eu ia para a consagração de manhã, mas antes eu ia para o monte. Eu ouvia e eu via a palavra, as letras se mexiam diante dos meus. Ele me revelava quando eu orava. Só que hoje eu não oro mais, não consagro mais, não leio mais. E tudo que eu tenho é saudade do homem e da mulher que eu já fui. Só que ele tem saudade da casa do pai, mas em meio à saudade ele tomou uma decisão. E qual? Eu vou voltar para este lugar. Porque não adianta apenas ter saudade do que perdeu. Precisa ter coragem para tomar a atitude de voltar para o ambiente que um dia nós mesmos abandonamos. Porque não foi a oração que nos deixou, fomos nós que abandonamos por um momento a prática da oração. O monte continuou no mesmo lugar, era você que ia até ele. Só que hoje você quer que o monte venha até você e ele não vem. Vou voltar. Mas já percebeu que todas as vezes que nós decidimos no nosso coração acerca de qualquer coisa, quando falamos vou fazer, e damos um passo para fazer, parece que as coisas só pioram. A mente começa a martelar, e é igual a pessoa quando estava a pedir perdão para alguém. Ela fala: hoje eu vou pedir perdão para fulana. Ela sai de casa disposta a pedir perdão, mas quando vai chegando perto do ambiente ou da pessoa, a mente começa a martelar. Ela chega perto, mas não consegue consumar o que falou. Meu Deus! E alguns até se levantaram e tomaram a decisão correta, mas não conseguiram concluir com aquilo que plantaram dentro do seu coração. Só que ele não, ele monta a oração e fala: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu falarei: pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de chamar teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. A oração está pronta. E ele volta para casa, todo sujo, fedendo. E lava ele. E aí imagina a mente: tu vai voltar para casa depois de tudo que fez e lava ele.
Tu vai realmente voltar para orar depois do que aconteceu? E lá vai ele. Vai realmente pedir perdão depois do que se passou? E lá vai ele. Porque um coração decidido diante de Deus não são as barreiras no caminho que me impedirão de chegar. É a mente quando você não vai. É o diabo martelando do outro e alguém decidido. Eu vou chegar aonde eu disse que eu chegaria. Eu estou voltando para casa hoje. E lá vai ele, aproximando-se de casa. O seu pai o avistou de longe. O pai não espera chegar. O pai não espera falar. O pai viu que ele estava voltando para casa e correu ao seu encontro. É por isso que a palavra, ela se cumpre entre nós. Qual é a palavra? Entra no teu aposento, fecha a tua porta, porque o teu pai que te ver em oculto, publicamente te recompensará. Porque para Deus mais vale aquilo que eu faço do que aquilo que eu falo sem dar conta de cumprir na prática. E tem gente falando muita coisa para Deus sem dar um passo para fazer aquilo que tem falado a Deus. Só que ele está voltando e parece que o céu entendeu. A atitude de voltar não depende de palavras montadas ou oração perfeccionista. A atitude dele voltar de estudo, ele quer a casa de volta. Correu até ele, pulou no pescoço dele e começou a beijar. Ele não está preocupado com o cheiro. Ele não está preocupado com a roupa, com a vestimenta. Ele não está preocupado com a sujeira. As palavras sincronizadas e montadas. Carlos, o que é isso? É que Deus espera de nós mais atitude. Ele está voltando e quando o pai o abraça e beija, ele fala ao seu pai. Os servos o pegam, o dão um banho. Meu Deus! E depois do banho que ele toma, tá todo bonito, ele fala: olha, vamos hoje também matar o cordeiro. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado, achado. O que é isso? É que todas as vezes que eu saio da casa do Pai ou do centro da sua vontade, eu me perco, eu morro. Só que esse moço, quando chega na casa do Pai com o coração arrependido, o Pai poderia naquela hora ter dado para ele um monte de sermão. Meu Deus. E falado: olha, é isso. Mas aquele moço, naquele momento, não era de sermão que ele precisava. Meu Deus. Fiel. Naquele momento, não era de repreensão que ele precisava. Santo Deus. Naquele momento, o constrangimento da graça havia falado muito mais alto do que qualquer palavra. Carlos, não quer dizer que eu não preciso falar? Precisa, porque em João 8 ele falou com a mulher pecadora, ponhada em adultério. Porém, existem momentos que as nossas palavras não precisarão ser verbalizadas, uma vez que alguém já entendeu a verdade do Evangelho, e é por esse motivo que ele voltou para casa. Porque o Pai faz, o recebe, como quem diz: era disso que você precisava. E esse moço, pela parábola contada, está certo que ele por um momento usufruiu daquilo que tinha fora de casa, mas teve tempo, ainda vivo, de voltar para a mesma. E existe um recado hoje da parte de Deus para alguém.
Aproveita a sua oportunidade. Meu Deus! Enquanto ainda tem fôlego de vida no teu pulmão. Por favor, me ajude a pregar. Eu vou encerrar agora. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: aproveita a oportunidade. Enquanto tem fôlego de vida no teu pulmão. Nem todo mundo que saiu vai voltar. E tem gente tentando voltar e não consegue. Só que o Senhor te concedeu uma oportunidade esta noite e está falando para a tua alma. Você não precisa viver perdido aqui dentro. O que você precisa é tomar uma decisão e escolher de uma vez por todas o que é que você de fato quer para a sua vida.